Bom, pessoal, estou gravando de novo a aula de derivadas parciais. Para quem for assistir depois ou para quem for revisar, né, fica mais curto, sem pergunta, né, só na teoria. Então, é o seguinte, para começar, já vou definir o que é aberto do R2, porque, assim, para o tópico de derivadas parciais não é tão importante, mas mais para frente vai ser, né? Então já vamos logo falar o que é um conjunto aberto. Então, ó, você diz que um conjunto A do R2 é aberto se para qualquer ponto de A, x0, y0, existe um raio, esse R positivo, tal que a bola de centro x0, y0 e raio R está totalmente dentro de A. Então, essa notação é a bola de centro x0, o disco, né? Mas o nome certo é bola, né? Por isso do B. A bola de centro x0, y0 e raio R está totalmente dentro de A. Então, o conjunto aberto seria mais ou menos um conjunto assim, né? Por que ele é aberto? Pega um ponto qualquer desse A, né? Como esse, acho que dá para enxergar esse pontinho aqui. Dá para você conseguir um raio. Pensa que ele é o x0, y0. Dá para você conseguir um raio que a bola centrado nele e deste raio fica ainda totalmente dentro de A. Tá vendo? Por exemplo, esse raio aqui, certo? Por mais próximo que esteja desse pontilhado ponto, dá para conseguir uma bolinha, né, que ainda fica totalmente contida no conjunto. É o que está dizendo essa condição aqui. Isso vai, mais ou menos falando, tem a ver com que ele não contém essa fronteira, que é esse conjunto pontilhado. Porque se ele contivesse a fronteira, pega um ponto aqui, opa, voltei, né? Pega um ponto aqui, qualquer bolinha vai sair do conjunto. Tem um pedaço dela fora do conjunto, se tivesse essa fronteira. Então, vai, mais ou menos falando, não tem essa fronteira. Isso imita mais ou menos aquela história do intervalo aberto, né? Então não tem os extremos, aqui não tem a fronteira. A importância do aberto é que você pode andar para qualquer direção, né, um certo R, e ainda continua no conjunto. Né? Você não cai do conjunto. Que tem a ver com essa coisa do extremo do intervalo, né? Não tem o extremo, algo mais ou menos assim, certo? Então, ó, com base nesse aberto, vamos fazer as definições mais importantes de hoje, que é de derivada parcial. Então, ó, pega um conjunto A aberto de R2 e uma função definida em A e um ponto x0, y0 de A. Né? Então, é importante que esse ponto esteja em A. A derivada parcial você só define em pontos do domínio da função. Tá? Então, o que vai ser essa derivada parcial no x0, y0? Ela vai dar a taxa de variação instantânea da função no ponto x0, mas só quando você varia o x. Aí você tem a derivada parcial em relação a x. Então, olha só, é a mesma definição de derivada do cálculo 1, mas esse acréscimo h, tá vendo? É só no x, não no y0. O y0 permanece parado e você faz a taxa de variação só quando você varia, né, a variável x, de x0 para x0 mais h. Percebe? Aí você tem a derivada em relação a x. Analogamente, quando você faz o contrário, né, fixa o y0 e calcula a taxa de variação na variável y, né, aí você tem a derivada em relação a y, certo? Então, ó, só para ilustrar no próximo, aqui eu repeti, tá vendo? Derivada em relação a x, você varia o x e olha o y como constante. O que isso vai medir? Né? Você mantendo o y como constante, ele vai te dar a taxa de variação da função na direção do x, né? Quando você varia o x, ou seja, essa seria a derivada, né, de uma função que você fixa o y e varia só o x. Então ele vai te dar a taxa de variação instantânea, né, mas só no x0, y0, mas só quando você varia o x. E analogamente, né, derivada em relação a y, você fixa o x0 e vai dar a taxa de variação nessa direção, instantânea aqui, nessa direção.
quando você varia o y e o x fica parado em x0, certo? Percebe uma coisa, ó, ela dá variação assim, mas não sabe nada, você não sabe nada do que acontece aqui no meio, certo? Mas por isso que é derivada parcial. Se dá em cada variável, mas não alguma relação entre as duas aqui no meio. Para você também pegar esses pontos aqui do meio, precisa de uma coisa a mais que a gente vai ver depois, tá? Então, mas é importante perceber que ela não tem variação aqui no miolo, por exemplo. Ela só mede assim e assim, as duas, né? Cada uma numa direção. Vai ter o conceito de pegar as variações aqui intermediárias no meio, mas mais para frente, tá? Fazer um exercício relativamente tranquilo da lista. Eu coloquei uma interrogação que na lista do ano passado era o 1.1a, mas nesse ano, quando eu olhei, não estava lá no site ainda, mas acredito que vai ser a mesma numeração, afinal, o primeiro, né? A não ser que incluam algo antes, né? Então, ele dá, no A e no B, né, ele te dá uma função de duas variáveis e pede simplesmente as derivadas parciais, certo? Olha só, no A é o arco tangente de y sobre x. Então é uma função do cálculo 1, a arco tangente, mas calculada numa de cálculo 2. Né? X sobre y dá um número e você calcula o arco tangente desse número. Beleza. O domínio disso, né? O x tem que ser diferente de zero, então não pode pegar a reta x igual a zero. Certo? É uma reta o domínio. Tira, né? Você tira uma reta do domínio. A reta x igual a zero. Não pode ter x igual a zero. Então, ó, essa função, você sabe derivar tudo. A derivada parcial é uma derivada de cálculo 1, porque você vai manter a outra variável constante e vai derivar, né, no caso, derivada parcial em relação a x, você vai manter o y constante e vai derivar em relação a x. Então, vira uma derivação de uma variável mesmo. É o que vocês já viram em cálculo 1. Então, ó, em relação a x, como é que fica? Coloquei um pause aqui, acho. Vamos ver. Deriva em relação a x. Primeira coisa, chama y sobre x de u. Então você vai derivar o arco tangente em u. Então qual que é a derivada do arco tangente de u? 1 mais 1 sobre u ao quadrado. Certo? Agora você vai derivar o u. Mas vai derivar o u tem duas variáveis. Vai derivar em quê? Em relação a x, porque você está derivando em x. Então a derivada em relação a x vai ser... A derivada de 1 sobre x eu já pus direto. É menos 1 sobre x quadrado, lembra? Só que tem esse y constante, a gente olha o y como constante, porque estamos derivando em x, menos y. Então você multiplica por menos y, vai ficar menos y, desculpa, por y, né? O menos já estava da derivada do 1 sobre x. Menos y sobre x quadrado. Certo? Então essa é a derivada, acabou, não tem mais cadeia, né? Essa é a derivada em relação a x. Agora, em relação a y, é um pouquinho mais fácil, né? Porque o y está em cima. Então é a mesma coisa, deriva o arco tangente em u, regra da cadeia, e aí multiplica pela derivada do u, só que agora em relação a y. A derivada de y sobre x, o x é constante, estou derivando em y. Então, a derivada de y é 1. Então, como tem 1 sobre x multiplicando, fica 1 sobre x vezes 1, que é 1 sobre x. Certo, gente? Então é relativamente tranquilo esse exercício aqui da lista, o primeiro. Mas, né, tem só esse detalhe, né, de olhar outra variável como constante. Aqui, só para ajudar vocês, porque na lista aparecem várias vezes coisas desse tipo. Função de cálculo 1 composta com função de duas variáveis, do cálculo 2. Igual está aqui, ó. F de x, y é uma função de cálculo 1, g, que eu chamei, a função real, vezes uma de duas variáveis que eu chamei de u. Igual aqui, o u seria o y sobre x. Percebe? É a mesma coisa, só que aqui está genérica. Tá? Então, como ficou a derivada? Ficou a derivada de g, percebe? Calculada em u. Foi até o que eu falei. A derivada de g calculada em u, depois a derivada parcial de u, né? No caso, em relação a x ou em relação a y. Depende em qual variável você está derivando. Então, ó, eu coloquei as formulinhas.
Exatamente o que a gente fez em cima, só que geral. Tá? É que o pessoal às vezes confunde, porque na lista tem as funções às vezes são genéricas, aí já fica meio enrolado. Mas é isso, ó. É só você olhar para de cima, perceber que é a mesma coisa que a gente fez. Tá? Só que aqui está uma U genérica, que seria esse parênteses, e uma G genérica, que seria o arco tangente nesse caso particular. Certo? Então é assim que você deriva a função real composta com de duas variáveis. Tudo bem? No próximo exemplo, lembra que eu falei que a derivada parcial só vê a variação assim e assim, não olha para o miolo. Então, foi o que eu coloquei com esse título aqui, né? A existência de derivadas parciais é pouco. Pouco em que sentido? A função tem poucas propriedades. Por exemplo, nesse caso, a gente vai ver que é uma função que nem contínua é, mas tem as duas derivadas parciais. Mas como que isso acontece? Derivada parcial não substitui a derivada do cálculo 1. Como eu disse, é pouco. Precisa de uma coisa a mais, que é a diferenciabilidade, que a gente vai ver depois. Mas só a derivada parcial ela é pouco, ela não implica nem a continuidade de uma função. Justamente porque ela só enxerga a função assim e assim. Então, ter derivadas parciais significa que ela é bem comportada na vertical e na horizontal. Mas e no miolo? Não sabemos. Então, por isso que eu quis dizer com esse é pouco aqui. Então, ó, essa função, nós já vimos na aula anterior que esse limite não existia, lembra? Do limite dessa coisa aqui em cima. Ele foi aquele exemplo, pode dar uma olhada no PDF, que por todas as retas que passavam pela origem dava zero o limite, mas você pegava a parábola t quadrado t, parábola deitada assim, já ia para meio, né? Então o limite não existia, porque por várias curvas dá zero e pela parábola deu meio. Está lá no PDF, no último PDF, última aula, também está no vídeo. Justamente, e a gente vai mostrar que essa função tem derivadas parciais. Então, você percebe? A descontinuidade você percebe dela bem pelo miolo aqui nessa parábola. Por isso que a derivada parcial não enxerga, né, essa descontinuidade. Então, bom, vamos fazer a... Falei demais, né? Ó, isso aí eu já comentei. Nós vimos em aula que ela não é contínua no 0, 0. Por que não é contínua? Para ser contínua, tem que existir o limite quando xy vai para 0, 0 e tem que ser igual ao valor da função, que nesse caso é zero. Porém, a gente já viu que o limite dessa coisa nem sequer existe, certo? Então não pode ser muito menos o valor da função. Então ela não é contínua, tá? Agora vamos ver que ela tem as derivadas parciais. Então, ó, como é uma função com chave, bem nessa emenda, a definição de derivada vai pegar a fórmula de cima e a fórmula de baixo. Então, bem na emenda, você não pode usar nem a fórmula de cima, nem a fórmula de baixo, né? Isso aí já acontecia no cálculo 1. Então, você vai ter que apelar para a definição. Não pode nem fazer por aqui nem por aqui, porque próximo, a gente discutiu isso, né, na aula passada também. Porque no zero ela tem essa emenda aqui. Então, ó, por definição, repetir aqui na primeira linha a definição de derivada parcial, só que para o ponto 0, 0. Então, lembra, como eu estou derivando em x, no 0, 0, o acréscimo h vai só no x. O y fica parado no zero, tá? Só o x sofre o acréscimo. Então, aí substituindo quem é quem, ó, olha só, porque usa as duas fórmulas. Por isso que você não pode nem só usar em cima, nem só usar embaixo. Eu vou ter f de h, vírgula 0. O h está indo para zero, então ele não é zero ainda, ele está indo. Então, f de h 0, o h é não nulo, qual fórmula que eu tenho que usar? A de cima, porque não é o 0, 0. Porque eu tenho um h aqui que é não nulo. Então, eu tenho que usar a fórmula de cima. Para usar a fórmula de cima, ó, eu coloco no lugar do x, h, no lugar do y, 0. Foi o que eu fiz aqui. Agora, o f de 0, 0, bom, aí já é o 0, 0, então você vai usar de baixo. 0. Percebe? Então ele pegou tanto a de cima quanto a de baixo. Então você não pode dizer, ah, vou derivar por cima, ou vou derivar por baixo. Não tem, a derivada é 0. Não,
porque a definição de derivada inclui as duas aqui, né? Então a função com chave, nesse ponto de emenda, sempre é complicado, você tem que usar definição. Então, ó, claro, vai zerar a parte de cima e vai ser zero, mas foi coincidência. Se você faz aquele erro clássico, né? Ah, a derivada de zero é zero. Mas não é zero. Não é a função nula. Ela é, nesse ponto é zero, mas saiu um pouquinho do zero zero já é outra coisa. Então, podia dar qualquer coisa. Nesse caso, coincidiu de dar zero, tá? Podia dar 1, podia dar 5, podia nem sequer existir esse limite, né? Bom, e analogamente, eu tinha que ter tirado esses pontinhos, né? Eu estou já aplicando para o caso particular. Ah, aqui eu errei, né? Aqui tinha que colocar 0, 0. No 0, 0 é igual, mesma coisa, só que o h vai no y, mas mesma coisa, vai zerar do mesmo jeito, tá? O x, né? Então vai dar 0 também. Tranquilo, né? Aqui eu errei, tá? Deveria ser no 0, 0, tá? Então, olha só, uma função que nem é contínua, mas tem as derivadas parciais. Porque a derivada parcial é pouco, não implica nem sequer a continuidade, tá? Para implicar continuidade tem que ter algo mais do que a derivada parcial que é a diferenciável, né? A gente vai ver depois. Bom, fora do 0, 0, eu só constei aqui, só para constar. Fora do 0, 0, sim. Aí você só vai usar essa fórmula, porque limite envolve próximo, né? Então não pega um ponto fora do 0, 0. Você pode, nas proximidades dele, vai obedecer sua regra de cima. Não tem como você, não precisa pegar o 0, 0 na hora de passar esse limite, né? Então, você pode simplesmente usar essa fórmula e aplicar as regras de derivação. Então, eu já coloquei aqui, tá? Quem quiser, verifique. Regra de derivação normal. Deriva em x, olha o y como constante, vai dar isso. E deriva em y, olha o x como constante, vai dar isso. Certo? Regra do quociente aplicado aqui. Tudo bem? E aí, ó, então, ó, suas derivadas parciais têm essa cara. No zero, nós calculamos pela definição. E fora do zero, calculamos pela fórmula, diretamente. Então, você tem essa cara. A função derivada parcial, né, quando você varia o x, y. Então, percebem? A derivada parcial, se você pensar como função, ela também é uma função de duas variáveis. Certo? Neste caso, existe em todo plano a função derivada parcial. Só que é uma função dada por chave, né? Certo? Então, tá aí. É assim que você calcula as derivadas parciais quando tem função com chave, que na lista tem bastante. Vamos para o próximo exercício, eu acho. Ah, não. Antes do próximo exercício, definição. Então, ó, como as derivadas parciais você pode enxergar como funções de duas variáveis, você pode querer derivar de novo, parcialmente, as derivadas parciais. Então, isso dá as derivadas de ordem 2, quer dizer, as segundas derivadas. Então, ó, por definição, o del2f, delx2 vai ser o quê? Você deriva a função em relação a x, depois deriva de novo em relação a x. Por isso que fica del x2, porque aparece duas vezes o del x. Tá? Deriva duas vezes em x. Analogamente, né, se você derivar em y, depois derivar em y, dá o del 2f del x2. Certo? A segunda derivada em relação a y. E aí tem as mistas. Você deriva, se você pega f, deriva em y e depois deriva em x, você tem del 2f, del x, del y, certo? É na ordem que você está derivando, tá vendo? Primeiro derivou em y, então ele fica mais na direita. Depois aplicou a derivada em x, então fica nessa ordem. Aqui o contrário, derivou primeiro em x, depois em y. Trocou a ordem, certo? Aí surge a pergunta natural, né? Ah, será que dá na mesma? Trocar a ordem aí? Na maioria dos casos vai dar a mesma coisa, tá? Mas tem que ver um pouquinho como isso acontece e vou deixar para o final, tá? Vou fazer um exemplo concreto disso antes de enunciar o teorema. Então, esse exercício também é da lista. Ele pede para mostrar que essa função u de xy, ln da raiz de x² mais y², ele é solução da equação de Laplace, né? Essa equação aqui. Isso aqui é o Laplaciano
de u, essas duas derivadas parciais de segunda ordem, né, igual a zero, quer dizer, a função nula. Olhando isso como função da função nula, ou seja, para cada xy isso é zero. Tá? Quando você não põe o ponto, significa que é para todo ponto. Tá? Isso já acontecia lá desde o cálculo 1. Então vamos lá. Para eu derivar em relação a x, eu tenho que olhar o y como constante. Então eu tenho cadeias aqui, né? ln da raiz e do polinômio. Então como é que eu faço? Primeiro eu vou derivar o ln. Chama toda a raiz de u. Derivo o ln de u. A derivada da ln de u é 1 sobre u. Olha o u aqui. Agora eu vou derivar o u. O u é a raiz de v. Como é que eu derivo v? Como é que eu derivo a raiz de v? Né? A derivada da raiz é 1 sobre 2v, 2 raiz de v. Então está aqui. Certo? Essa é a derivada da raiz. Agora, finalmente, eu vou derivar o que está dentro da raiz, que agora sim eu cheguei no x. Só que eu vou derivar em quê? Em relação a x. Então, a derivada disso em relação a x é 2x mais zero, porque o y você enxerga como constante, porque está derivando em x. Então, 2x, certo? Aí, dando uma arrumadinha nisso, cortando 2 com 2, fica isso aqui. Tá? Tranquilo. Bom, pela simetria, só trocar x por y, mas está feita a conta, você vai ter a derivada em relação a y. Agora vem uma parte um pouco mais chata, né? Não tem cadeia, mas tem um quociente. Eu prefiro a cadeia do que o quociente, né? Dá mais conta. Mas que nesse caso é tranquilo. Então vamos calcular as segundas derivadas. Então, ó, o del 2u x2, que é o que está aqui, ó, você vai pegar o del x e deriva em x de novo. É assim que você enxerga essa notação. Tá? Tem que botar esse del x porque se você pôr um linha, quem está lendo não vai saber se você está derivando em x ou y. Tem duas variáveis. Certo? Então, é bom pôr o del x. Então, ó, como é que você deriva em x? Derivo de cima, 1. Mantenho de baixo, tudo em x. Menos. Agora mantenho de cima, x. Derivo de baixo em x, porque eu estou tudo derivando em x. 2x. Sobre o de baixo ao quadrado. Aí ajeitando, distribuindo, fica assim. Analogamente, trocando x por y, você tem a derivada em relação a y. Certo? Porque é simétrico, né? Percebe? A função u, o papel de x e o papel de y é o mesmo. Troca, fica, né, igual. Então tá aí. Aí, o que ele pede? Para você simplesmente somar essas duas e ver que é zero. Então, claro que vai dar zero, né? Porque você tem menos y na de baixo e y na de cima. E tem menos x na de cima e x no de baixo. E aí, o mesmo denominador, só somar. Tá? Tranquilão. Não tem, independente do xy, isso zera. Então, a função realmente faz solução dessa equação diferencial aqui. Tudo bem? Agora, olha só, o exercício não pedia, mas vamos calcular também o del 2u, del x, del y, a mista. As mistas, porque são duas, né? Vamos calcular as mistas. Então, aqui eu repeti tanto a u quanto as derivadas parciais, porque eu vou derivar de novo, só que na outra variável, para a gente não ter que subir o slide. Então, ó, vamos calcular as outras derivadas parciais. Então, vou começar com del u, del x, agora eu vou derivar em y, para ter a mista. Ó, del u, del x, agora deriva em y. É isso que significa essa notação. Lembra lá em cima? Agora, para derivar em y é mais fácil, porque o x é constante, então só tem o y embaixo. Eu poderia escrever a menos 1, usar a regra da cadeia, mas como já estava pronto para o quociente, eu vou fazer pelo quociente mesmo. Ó. Então a derivada de x em relação a y é zero, porque o x é constante. Então, derivo de cima em relação a y, zero. Mantenho de baixo, menos. Agora, mantenho de cima, derivo de baixo em y, 2y, sobre o de baixo ao quadrado. Então vai ficar assim quando você ajeitar, vai zerar aqui, né? Menos 2xy. Aí, analogamente, né? Você vai ter... Vai ser a mesma coisa, né? Você vai zerar aqui, então vai ficar menos 2xy. Então tá aí. Percebe que deu igual, né?
Mas isso não é porque a função é simétrica, dá igual sempre, tá? Mas é um teorema meio um pouco difícil de provar, mas tem nos livros, textos nossos, que eu vou só enunciar, tá? E que as mistas sempre dão a mesma coisa, mas eu vou precisar de uma definição antes. Então você diz que uma função é de classe C1 em um aberto A se ela admite as duas derivadas parciais de ordem 1 em todo ponto desse aberto. E essas funções, né, essas derivadas parciais, as funções derivadas parciais são funções contínuas em A, em todo ponto de A. Né? Então, para ser de classe C1, tem que ter as duas derivadas parciais de ordem 1, por isso do 1, e elas forem funções contínuas, certo? E, por exemplo, ó, só mostrar. Lembra dessa? Ó, essa derivada parcial. Não está na cara que ela é uma função contínua. Você vai ter que fazer o limite no zero, certo? Para ver se isso aqui é contínuo. Se for, ela é C1. Se não for, ela não é C1. Certo? Tem que ser, as duas tem que ser. Eu não vou fazer essa conta que está fugindo do propósito, tá? Só para ilustrar que nem sempre as derivadas parciais são contínuas. Pode dar uma coisa assim descontínua. Né? Que, aliás, que a gente não sabe que é contínua, você vai ter que checar, fazer conta. Né? Enfim, então tá aqui. E vai ser de classe C2, como o próprio 2 sugere, vai ter as derivadas parciais de ordem 2. Então são 4, lembra? Se ela admite as 4 derivadas parciais de ordem 2 e as 4 são funções contínuas. Então essas aqui com essa tá aqui, né? Essa e essas. Ah, não, de ordem 2, né? Essas de cima, essas, pronto. Tem que ser contínuo. Tá? Nesse caso são, né? Tá na cara que são contínuas porque são funções racionais, polinômio por polinômio, dá tudo contínuo. Então essa é de classe C2. Por isso que bateu. Esse foi o motivo de ter batido. É uma função de classe C2 no R2 sem o zero. Não tem, não, o zero não está no domínio. Então esse é o teorema de Schwartz. Né? Se a função for de classe 2 em A, então as derivadas mistas são iguais para qualquer xy. Certo? Então, se você calcula uma, já tem a outra. Tudo bem? Bom, então foi isso. Eu fiz antes o exemplo para ilustrar o Schwartz, né? Justamente para motivá-lo, dá para entender melhor. E foi isso que a gente viu na, na aula passada, tá? Então, como eu disse, eu gravei de novo para quem for ver depois e quem for revisar, ser mais rápido, não ter tanta pergunta assim, mas eu procurei passar pelo menos pelas perguntas, né, que foram feitas assim, repetir, né? Não em forma de pergunta, mas comentar. Tudo bem, gente? Então é isso. Vou parar a gravação e daqui a pouco eu subo esse vídeo. Então até a próxima.